Oi, tudo bem? Só pra te lembrar, antes de começar a ouvir esse episódio, vai lá, dá o like, dá o joinha, dá o curtir e dá o seguir. Vai no site do Foco em Produção e escuta todos os episódios. Olá, esse é Foco em Produção com Vladimir Duarte, seu podcast de eventos. Esse podcast conta com o apoio de mídia do Promovil e do Portal Radar. Acesse nossas redes sociais em @focoemproducal e não perca nenhum episódio. Olá, esse é Foco em Produção. Hoje eu estou aqui com Paulo Octávio Pereira de Almeida, para quem conhece muito ele que escreve no LinkedIn, o PO. PO, seja bem-vindo ao Foco em Produção. Pô, muito legal, obrigado pelo convite, entendeu? Essa é uma oportunidade legal da gente falar sobre o nosso setor e sei que você tem uma boa abrangência, então vamos a eles. Vamos lá, Vamos às PO. perguntas. Vamos lá. Bom, só para apresentar rapidamente aqui, eu tenho muitas perguntas, mas é um assunto interessante que a gente vai falar. O PO é diretor executivo da Albraf e ele vai falar o que é a Albraf e ele é sócio na Live Marketing Consultoria. Você ainda tem tempo de ser consultor, cara, com tanta coisa que você anda fazendo no mercado? E também sou professor, tô dando aula na SPM também. Ah, verdade. O seu curso, alguém me indicou, eu falei, é porque eu tô preso no Rio esses meses aqui, porque eu até indiquei o seu curso, fiz um Legal. repost lá e quero pegar esse curso depois. Você podia vir dar uma aula aqui no Rio para não ter que ir para São Paulo, né? Tô com uma preguiça Bom, de vou tentar, viajar. acho que tem SPM aí, vou conversar com eles, vou fazer de repente aí. Tá num lugar muito bonito aqui na Glória. P.O., Ótimo. eu te convidei, aliás, eu queria te convidar sempre, se eu pudesse, teria você como meu colunista aqui, assim como os outros que tenho. Mas você fez um texto muito interessante falando sobre o número no mercado de eventos e o que mais me chamou a atenção, vou deixar você discorrer sobre o tema, além dos números que você pode falar melhor do que eu, é que você faz uma chamada muito interessante que você fala sobre o seu ponto principal, é que, apesar de tantos números, a gente tem uma coisa de ou é 5% ou é 10%, enfim. Me fala um pouco sobre esse artigo que está lá no LinkedIn. Olha, eu gosto de fazer uma metáfora para as pessoas entenderem. E eu falo que essa é a metáfora da árvore, né? Então, a Albraf, que é uma associação que, vamos dizer, congrega todas as empresas que são focadas no turismo, na geração de negócios, eventos com geração de negócios. Então, a gente tem os promotores de feiras, os recintos, que a gente chama de venues, e alguns fornecedores, todos esses estão focados, né, ou em realização de feiras, ou realização de congressos, né? E aí aquela coisa, a árvore é o seguinte, é uma obrigação de uma associação conhecer o seu mercado. Então a gente está fazendo um trabalho em conjunto com a SP Tours, ainda limitado a São Paulo, peço perdão por isso, né? Não é uma coisa Brasil ainda, mas vai ser ampliado, que a gente tenta no mínimo quantificar quantos eventos com foco em negócio acontecem na cidade de São Paulo. Então só para você imaginar, o vereador aqui de São Paulo, Rodrigo Goulart, ele fez está fazendo uma lei que tipifica os eventos. Então, se a gente pegar a palavra evento, mais genérico que a palavra evento não existe, né? Então, ele chegou numa lista, eu não sei como é que ele chegou nessa lista, tem 80 tipos diferentes de evento. Cultural, político, religioso, 80 tipos, né? Obviamente, quando a gente fala em foco negócio, nós estamos falando em feiras, nós estamos falando em congressos e seminários, e nós estamos falando também em convenções de vendas, tá? Que são eventos onde o meio ambiente B2B é discussão sobre negócio. Então você vê que eu falei 4 tipos de evento numa lista de 80, tá? Mas não importa. A árvore da Albraf, então, seria entender esses eventos. Como eu tenho os associados aqui em São Paulo, são as venues, os recintos, os grandes, os maiores, eu consigo obter deles sem nomear, ou seja, eu não estou aqui dizendo se é A ou B, eu só estou pegando a quantidade. Quantas feiras acontecem, quantos congressos acontecem, quantos seminários acontecem e quantas convenções. E mais do que isso, quantas pessoas participam. Todo mês eu junto esses dados e a gente chama isso de barômetro. A gente divulga isso junto com a SP Tours. A gente começou na metade do ano passado e só para você imaginar, no segundo semestre de 2022, nós tivemos, ou seja, só nos associados da Albraf, que são as principais venues, nós tivemos 5,4 milhões de pessoas participando de eventos com foco em negócio na cidade de São Paulo.
em 6 meses. Tudo bem que tem um efeito champanhezinho aí, que é o pós-pandemia, que o presencial está bombando, Sim. ok, faz parte, e que o segundo semestre é um momento de alta. Mas se a gente analisar esse 5,4, que foi o que eu fiz, vamos lá, daria 11 milhões de pessoas no ano, e eu fiz uma estimativa de 10% de crescimento. Ou seja, no ano de 2023, é possível que a gente tenha 12 milhões de pessoas participando de eventos com foco em negócio na cidade de São Paulo, que é o mesmo número de habitantes que a gente tem aqui, tá? Aí todo mundo vai falar, não, mas todo mundo é de dentro ou de fora? Na média, 70% desse número reside no estado de São Paulo e 30% vem de fora, tá? Mas se você pegar esses 30%, vamos imaginar 12 milhões no ano, dá 4 milhões de visitantes de negócio ficando em hotel, pagando o estacionamento, indo no restaurante, ou seja, se você somar o impacto econômico das pessoas que moram na cidade e no estado e gastam, na média, R$ 500 para participar de um evento B2B, gasolina, estacionamento, essas coisas, e R$ 3.500 se tiver de fora de São Paulo, hotel, passagem aérea, comida, táxi e tal, se a gente somar tudo isso, dá 18 bilhões de reais de impacto na economia de São Paulo, somente os eventos com foco em negócio. Lembra? Tinha uma lista de 80, eu estou falando de 4 só. Né? Então, por isso que eu falo que essa é a metáfora da árvore. Eu conheço a árvore, que são esses eventos que a gente está, mas a gente não sabe o impacto da floresta. Os outros 76 tipos de evento, imagina, 76. Qual é o impacto total desses eventos numa cidade como São Paulo no decorrer de um ano? Ninguém sabe esse número. E aí aparecem as pitonisas de plantão, um fala que é 5% do PIB, outro fala que é 10%, outro fala que é 15%. Ou seja, na realidade, não existe uma quantificação correta do impacto do setor de eventos como um todo, do ponto de vista de impacto econômico, seja na cidade de São Paulo, seja no Brasil. Quem não tem número, quem não tem visibilidade, quem não tem estatística, quem não mede, não é visto pelo poder público. É Então, verdade. a gente viu o que aconteceu durante a pandemia. Né? A gente foi proibido de trabalhar. Teve um decreto que proibiu de trabalhar. Não só os eventos de aglomeração que fariam sentido, shows, Rock in Rio da vida, mas também os eventos com audiência controlada, que são os eventos com foco em negócio. Entrou tudo no mesmo balaio. Então, o Rodrigo Goulart, ao fazer essa lista de tipificação, ok, depois da pandemia, mas agora pelo menos a gente vai dizer, não, eu não quero liberar esses outros 76 que geram aglomeração. Eu queria liberar só esses 4 que geram negócios. Então a gente começa a entrar numa seara, seja legislação ou seja de números de pesquisa, que finalmente a gente deveria quantificar esse mercado de eventos como um todo. Que eu acho que é próximo dos 10%, se você perguntar. O número oficial da Ubraf, a última pesquisa que a gente fez, como a gente fala só das feiras, as feiras a gente acredita que 5% do PIB, de novo, é só 2 da lista de 80. Então a gente está fazendo um trabalho muito sério, entendeu? Da Câmara Brasileira da Indústria de Eventos, CBIE, que é uma instituição que não tem assim um CNPJ, entendeu? É uma associação informal de associações, onde está o pessoal da Abrafesta, que faz festa, está o pessoal da ABOC, que faz congresso, está o BRAF, está a Abrace, está a Abrap, entendeu? Que trabalha mais com entretenimento. Então a gente está tentando pegar todas essas associações que, entre aspas, representam o setor de eventos como um todo, aí eu estou falando de eventos na palavra mais genérica possível, e a gente vai tentar fazer o terceiro dimensionamento do setor de eventos. Em 2013 foi feito um segundo dimensionamento, mas 10 anos, né? Pós-pandemia, isso já morreu. Então, assim, que nem o censo, né? Cada 10 anos. Então, tentar fazer isso para que a gente possa, junto ao poder público, dizer, olha, o evento é uma ferramenta de impacto econômico, representa no mínimo X bilhões, X% do PIB. E a gente ser mais ouvido do ponto de vista de políticas públicas, de infraestrutura, investimento em capacitação, porque a gente fica, né, sem número não dá para... Imagina um político, quando eu fui tentar, eu fiz a Expo Retomada, né, que foi o primeiro, junto com o finado e saudoso Fernando Lumertz, a gente teve essa ideia e foi atrás da ideia. E aí, quando a gente chegava para conversar com o poder público, a gente percebia que o desconhecimento é total.
Quando eu falava a palavra eventos, a associação que via era Rock in Rio, era Lollapalooza. Eu falava, não tem nada a ver. Isso aí vai gerar aglomeração, os próprios promotores não querem nem saber disso daí. Não vai rolar. Mas a gente não pode fazer um congresso, por exemplo, dos laboratórios para discutir a vacina do Covid. Eu estou proibido de fazer esse evento. Então, assim, um desconhecimento completo do setor público em relação ao nosso setor mais amplo como um todo. Então, acho que a gente tem esse trabalho que eu falo de ir atrás da metáfora da árvore, cada um tem que conhecer o seu subsetor a fundo, e a soma disso daí, não sei se é verdade, a gente precisa fazer uma pesquisa para entender que esse impacto é muito mais amplo, onde, por exemplo, tem eventos religiosos. Eu não conheço nenhuma associação dos eventos religiosos, mas tem um montão. Quantas feiras de agronegócio tem pelo país? Não tem uma associação de feiras de agronegócio. Se a gente parar para pensar, não é que pós-pandemia, efeito champanhe, está todo mundo rindo que os eventos estão lotados, mas a ferramenta de marketing evento é uma ferramenta muito poderosa e que ela não sofreu nenhum arranhão, graças a Deus, em relação à pandemia. Aliás, estamos mais fortes do que nunca, mas nós não sabemos o tamanho dela. Nós precisamos quantificar, nós precisamos tornar esse setor mais visível junto ao poder público. E aí, com essa vamos chamar, essa organização da casa interna, vamos dizer assim, acho que daí a gente vai ter uma união maior entre as associações dos distintos formatos e a gente vai conseguir ter um pleito de médio e longo prazo junto ao poder público, porque todos os exemplos de sucesso que eu conheço no mundo, existe essa parceria entre o privado e o público, né? Se a gente for pensar que a mobilidade é alguma coisa que é fundamental para os eventos, e não é responsabilidade do promotor cuidar da mobilidade da cidade, ou uma cidade como São Paulo. Mas você, por exemplo, poder usar o seu crachá para não pagar o metrô ou o ônibus público para ir você no evento, só mostrando o crachá, é um exemplo que eu já vi acontecer na Alemanha, em várias cidades da Alemanha, que eu já tive a oportunidade de visitar, e essa é uma realidade lá. Por que essa realidade não é aqui, né? Lá eles também usam o QR Code que está no crachá para você ter acesso ao metrô. A cidade está recebendo, bem-vindo, você veio ao nosso evento, parabéns. Escolheu a cidade de São Paulo, do Rio de Janeiro, qualquer uma. É uma obrigação da cidade receber bem essas pessoas. E hoje a gente nem sei como a gente recebe, né? Você sabe que, só para tirar uma dúvida, a Câmara Brasileira da Indústria de Eventos, como você disse, está formada por diversas entidades importantes, e você sabe mais ou menos o volume de associados que estão nessa iniciativa, só para a gente entender hoje, que estão envolvidos nisso? De associados ou de associações? De associações, desculpa, de associações. Olha, a gente tem dentro da CBE aproximadamente 13 associações, e não se resume à representatividade dos 80 tipos de evento, tá? Sim, eu acho que deveria ter espaço para mais associações nisso, né? Essa é uma diferença. Se você vai falar com a Anfávia, que é das montadoras, é uma associação só, tem todas. Você vai falar com a Alshop, que é a associação dos shopping centers, é uma associação que tem todos os shoppings. Mas no setor de eventos, por razões que não cabe a gente aqui discutir, não tem uma associação única de eventos, tem umas 30. Entendeu? E a gente precisaria ter pelo menos uma linguagem comum, números em comum, fazer com que a gente tivesse uma visibilidade em comum. Eu acho até que cabe sim a discussão, e eu falo isso aqui no ar porque, para mim, o programa hoje tem a missão de dar voz a figuras públicas como você e tantas outras que eu estou tendo o prazer de entrevistar e aprendendo de fato, porque se a gente não começar a sacudir essa árvore para caírem os frutos, aí vai ficar difícil de não compreender por que o público não enxerga. Exato, que é aquela coisa. Primeiro, e de novo, acho que o público até fica no segundo momento. O primeiro é o poder público mesmo, entendeu? Quando você vai encontrar o poder público, é aquela coisa, você representa o quê de quem, entendeu? Então você fica numa situação de caramba, mas esse setor é subrepresentado junto ao poder público. Recentemente teve um encontro em Brasília, e aí as pessoas estavam lá, gratificante saber que tinham 94 deputados numa reunião para apoiar o setor de eventos. Significa que existem 94 deputados que estão conscientes que os eventos são uma ferramenta econômica, uma ferramenta de marketing. Eu fiquei positivamente impactado quando me disseram esse número. Eu imaginaria que seria menor esse número. Mas 94 deputados num universo de 513, que é o que a gente tem, eu já acho uma vitória, entendeu? Porque já significa que se a gente precisar de alguma reverberação,
tem um grupo de empresas, de um grupo de deputados que a gente pode, de alguma forma, recorrer. Sim, E isso sim. igual no Poder Público Municipal, na Assembleia de Vereadores e também na Câmara Legislativa dos deputados estaduais. Essa representatividade precisa ocorrer de uma forma visível, eu diria, entendeu? Eu acho que a gente precisa sacudir de fato a árvore, trazer o público, porque quando os exemplos começam a surgir que países como a Alemanha, Estados Unidos, enfim, e outros tantos. Argentina, tá? A Argentina tem um excelente trabalho também. O setor de eventos lá é bem desenvolvido. Eu tive recentemente na Costa Rica, convidado pela UF para participar de um evento lá. Mesma coisa, você vai ver que um país pequeno como a Costa Rica está estruturado, tem políticas públicas, a coisa tá bem encaminhada. Mas por que nós, com tanto potencial econômico, que mexe tanto com o país, gera empregos, oportunidades, por que a gente não tem essa representação em 2023? Assim? Eu estou com 30 anos É de a carreira e não pergunta que não entendo quer isso. calar, é a pergunta de $1 milhão. Cara. Eu vou trazer alguém eu vou te colocar no ar isso aqui porque é importante. Eu estou atrás de trazer alguém do Ministério do Turismo, que de fato não faz. Vladimir Duarte, e eu não estou trazendo o pior para essa, não estou dragando o pior para isso, mas assim, eu às vezes não entendo por que a gente está dentro do Ministério do Turismo. Se a gente trabalha tanto com economia, com geração de emprego, eu acho que a gente tem que estar em outro lugar. E eu não estou Não, então, veja bem, desmerecendo o a turismo. minha postura é que nos últimos anos eu acho que teve uma subserviência do setor ao setor de turismo. E não significa que a gente não deva ter relações. O setor de turismo é um setor importante e ele Claro, está estruturado e tem toda a sua capilaridade. sim, Mas é o ponto que você tocou. Não pode ser o único interlocutor. Todos os exato. interlocutores de desenvolvimento econômico, seja ele economia ou infraestrutura, a gente tem que ter Exatamente. porque os eventos, eles não são o setor econômico per se, eles são uma alavanca transversal de quase todos os setores da economia. Qual é o setor da economia que não tem uma feira, um congresso? Praticamente impossível você achar um setor da economia. Essa semana tem o evento do drone aqui em São Paulo, tá Tô sabendo? Tem sabendo. o evento do drone, Tô tem o sabendo. evento do hidrogênio, tem o congresso do hidrogênio. Então, Não tô assim, é sabendo. praticamente impossível você encontrar um setor econômico que não tenha uma feira e um congresso. Então, a gente não é um setor per se, a gente é uma alavanca ou uma ferramenta transversal de desenvolvimento de todos os setores da economia. E essa não é uma coisa que o setor de turismo vai nos amplificar. Quem vai ter que ter esse entendimento dessa função maior do setor de eventos é o setor de economia do governo. Eles é que têm que ver e entender essa missão mais ampla do setor de eventos. A gente tem falado tanto de evento, né? A Agro agora com essa misturando política com evento, né? A maior feira agro que a gente tem aí em São Paulo, aí mistura-se política, mas eu fico impressionado porque ninguém da área pública se atenta que está se discutindo um evento que traça milhões de possibilidades de emprego, de geração de negócio, e a gente só vê os eventos envolvidos em discussões que não interessam para o mercado, assim. E essa semana teve o Expo Zebu em Uberaba, teve a de Rio Verde também, uma das grandes feiras, ou seja, nós estamos falando em 3 feiras mega desse setor, e uma só é notícia por uma coisa distorcida, entendeu? Eu Exatamente, acho por que é política. isso, o setor não aparece como deveria aparecer. Bom, eu queria te perguntar uma coisa. Você vem dando aula, você está dando aula na ESPM. Me fala um É pouco isso desse aí. curso, porque eu quero fazer uma pergunta. O que seus alunos compreendem do mercado de eventos? Eles já chegam lá com... Eles sabem onde eles estão pisando? É um pessoal que já está formado, já está atuando? Ou tem gente nova? Como é que está esse público de alunos que você está recebendo agora na ESPM? Então, essa foi uma preocupação na hora que eu desenhei o curso, entendeu? Porque o curso eu não queria que fosse uma coisa muito básica, entendeu? Eu acho que na parte de graduação, quem sou eu para começar a dar aula lá? A própria Líbia, está cheio de professor na ESPM Super Líbia. que faz essa parte estrutural inicial. Então, eu queria estar um passo além, né? Eu queria já estar com pessoas que são gestores de eventos, já conhecem a potencialidade do setor. O curso está focado em patrocínios e ativações de marca como ferramentas de marketing, e aí a gente discutiu um pouco sobre as potencialidades e um pouco sobre o futuro das ativações, né? Se a Entendi. gente começa a pensar que tem um lado da tecnologia que o setor de eventos está, de alguma maneira, se aproximando, em 5 ou 10 anos, como é que a gente vê uma ativação de vendas? Ou como é que a gente vê um patrocínio ocorrendo? Então, as pessoas que estão hoje lá no curso, os meus alunos, são todos gestores de eventos,
são grandes empresas, então eu fiquei positivamente impactado, que não são gestores de empresas pequenas, são gestores que têm budget, entendeu? E eu percebo que eles estavam lá nessa coisa de grande mote, assim, você deixar de ser um organizador de eventos, ou colocar o organizador entre aspas, para você ser um designer de experiências, né? Que acho que esse é o grande desenvolvimento que a gente pode pensar. Eu falo, o presencial venceu, né? O presencial, por causa da pandemia, todo mundo achava que não ia ter mais presencial, ia ser mundo virtual. Ser híbrido é uma grande sacada, mas o presencial venceu porque nós somos gregários e não vai ser por causa de uma pandemia que vai mudar o DNA do ser humano. É verdade. Leiam Yuval Harari para entender o que é o ser humano. O melhor livro de marketing que tem é Homo Sapiens, do Yuval Harari. E aí aquela coisa, como é esse futuro das ativações? Eu falo, mas não vai mudar de necessidade. Algumas não vão mudar, certo? Essas que trabalham com os seus desejos mais básicos, comida, segurança, essas coisas da escala de Maslow lá, essas vão acontecer. Né? Teve uma marca que fez ativação no Lollapalooza e ela dava água de graça para as pessoas. Então, eu acho que isso não muda, isso vai continuar. Mas tem uma pegada tecnológica que algumas marcas vão saber entrar nessa parada para se posicionar e fazer sua ativação através da tecnologia. Então, o curso é focado nesse dualismo, né? O que a gente pode e deve fazer presencialmente com o que a gente poderá vir fazer no futuro nesse formato híbrido de presencial mais alguma coisa tecnológica. São ótimas discussões e acho que foi legal. O pessoal gostou. Eu fui para provocar, né? Não fui para ensinar nada. Eu acho que as discussões foram boas. Que bom, fico feliz em saber. É importante falar para vocês, ouvintes, que o PO está sempre promovendo não só cursos, mas o conhecimento o tempo inteiro lá no LinkedIn. Eu te sigo, gosto de compartilhar o que você escreve. E eu queria aproveitar para voltar aqui num tema sobre associações com você. Porque você faz parte de uma muito importante e você não só tem uma visão do mercado de longa data, já foi de grandes empresas, eu acabei não citando todo o seu currículo, vou deixar o seu LinkedIn aqui nos links interessantes, mas uma coisa que eu percebo, que eu sinto falta no mercado, você como gestor que foi da Dream Factory, por exemplo, de outras tantas, essa dificuldade ainda de reconhecer o profissional de eventos, seja o produtor, enfim, tem uma questão assim que isso de novo volta para o público, assim. E é uma discussão que eu estou tentando fazer da minha parte que ela avance. O que falta para a gente também fazer com que o profissional de eventos, aí tem uma categoria muito grande dentro disso, o que é o profissional de eventos, é uma grande discussão, mas por que a gente não está nem como reconhecer? Tem cursos, tem faculdades, tem tudo, mas não existe o profissional catalogado. Isso chega a ser meio surreal para um mercado que gera tantos bilhões de reais. Qual é a sua opinião sobre isso? Eu concordo com você, e mais do que isso, você está falando de um nível profissional, eu diria mais nível gerencial, né? O nível que está, de alguma maneira, envolvido na gestão, produção e tal. Mas eu fico preocupado também com a base da pirâmide. Sim, a gente vê claro. esse caso recente do Lollapalooza, onde a empresa com os carregadores foi taxado como trabalho escravo, entendeu? Sim. E eu acho que a derrota de um no setor de eventos é a derrota de todos. Concordo. O setor não pode ficar com essa pecha de que nós contratamos escravos. A pessoa lá do Lollapalooza, eu nem vou entrar no mérito, mas aparentemente errou e foi penalizado corretamente, né? Não é esse o ponto. Mas a gente deveria, então, se preocupar tanto com o desenvolvimento da gestão de liderança, tanto com o nível intermediário, né, que a gente fala que trabalha realmente apertando os botões para que a coisa funcione, e a base da pirâmide. Então você vê que não é um problema isolado de um certo nível, é um problema que faz parte dos 3 níveis. Concordo. Eu sempre faço isso, né? Quando eu vou fazer palestras sobre eventos, a chance de ter pessoas trabalhando em eventos é muito grande, né? E às vezes eu pergunto, quais de vocês começaram as suas carreiras com o evento? E não é a maioria, tá? A maioria vai de algum momento. Eu, por exemplo, eu comecei a trabalhar com evento aos 35 anos de idade, tá? Eu já estava escolado, já tinha trabalhado, e eu comecei a trabalhar eventos com 35. Então, assim, o evento não foi uma escolha para mim, o evento foi uma opção que eu escolhi no meio da minha vida profissional.
Então, eu acho que a gente precisaria fazer um trabalho de base do setor e não falar para nós mesmos, falar para outras pessoas, outros setores, para que o setor de eventos fosse uma categoria destino, né? Para que as pessoas começassem as suas carreiras profissionais, e as oportunidades são enormes, os benefícios são gigantes para Sim, você se desenvolver nisso. Mas eu acho, então, que tem um trabalho de atratividade para o setor, essa é uma coisa, e o outro é de desenvolvimento das carreiras que a gente tem dentro da área, como você falou, inclusive sem o reconhecimento oficial. Então, é um trabalho estrutural que quando você... Eu já tive essa oportunidade assim de conversar, você trabalha com o quê? Trabalho com um evento, tem aquela impressão meio do bico, assim, parece que é uma coisa que você faz uma coisa, uma hora, contratação temporária, vamos dizer assim, efêmera, né? Não é toda hora que você está trabalhando. Então, eu acho que existe alguns setores da economia que olham para o setor de eventos com uma cara assim. Eu vou dar até meu exemplo, entendeu? Eu fiz um mestrado na Dom Cabral, sim. e a área que eu quis pesquisar era essa coisa relacionada a eventos, por razões óbvias e tal. E eu senti que dentro do mundo acadêmico, o mundo de eventos não é visto assim como primeira linha, entendeu? Não é aquela coisa puro sangue que a gente pode imaginar. É um setor menor, entendeu? E isso me fez refletir muito, porque é um reflexo que nós, como profissionais do setor, estamos passando para os outros setores da economia. Você fala que trabalha numa startup, demais, está antenado com o mundo de hoje. Você fala que trabalha com evento, eu não sei se passa a mesma imagem de você dizer que trabalha com uma startup, mesmo que a startup seja 2 pessoas e não fature nada. Já Entendeu? perguntam se você faz show, é a resposta. Você faz show, então, né? Você Isso, consegue arruma ingresso? os ingressos aí e Aí, tal, né? tá vendo? Mas uma coisa que eu vou falar, que há 6 episódios que eu venho gravando e eu escuto a seguinte palavra, bico. A Marluze da NPPE, que eu gravei um programa com ela, a vice-presidente da AMP, ela falou, evento não é bico. Aí eu gravei agora com o diretor artístico Silvio Francisco. Recentemente eu gravei com o Moya, o Miguel Moya também. E, Sei, ótimo. o Miguel Moya foi gravando com um monte de gente, não dá nem para lembrar tantos que eu gravei e todos falaram, eventos não é bico. E a impressão que eu também tenho desse lado aqui da cadeira, eu que trabalho todo dia com hora, trabalho de casa, como eu tenho falado, mas trabalho todo dia, às vezes de 7h30 até as 7 da noite, enfim, trabalho normal. E tem essa coisa do parece um bico e parece que é efêmero. Só que o que mais me chama a atenção é que há faculdade, há curso superior, assim. E a gente que eu quero dizer, o mercado de eventos, contrata arquiteto, engenheiro, médico. E é curioso que eles enxerguem, né, que não seja de alto valor. E é um lugar que está concentrando todo mundo, gerando oportunidade para uma gama de outras profissões. E eu não consigo entender como a gente não consegue desmistificar, mas eu volto a falar, meu trabalho, hoje estou encabeçando o que a gente precisa bater, e eu vou bater lá no Ministério, vou bater nem que seja abraçado com você, com o Promovil, com quem for, com o Portal Radar, com qualquer outra entidade que a gente pode falar, ó, temos números, temos vozes, temos tudo, porque não é bico, e é muito curioso ouvir isso em 6 programas seguidos, pessoas do meio, com carreiras longas, falando que também sentem a mesma coisa que eu, parece que a gente vive de bico, né, fazendo festa. A minha leitura é a seguinte: eu acho que a palavra organizador, ela é limitante. A palavra organizador nos remete a um campo mental, certo? Que é o cara da planilha, da atividade, da lista do to-do list, entendeu? Eu acho que a palavra organizador, ela nos limita. Eu acho que se a gente começa a utilizar, e eu uso essa, pode ser qualquer uma, o conceito de designer de experiências, porque a quantidade de teoria que você vai usar, porque se você fala do organizador, você está falando de organizações e métodos, você está falando provavelmente de custos. Agora, quando você fala em designer de experiências, você está falando de gestalt, de economia, de Sim, psicologia, de sim. administração, de cenografia, de economia criativa, que é todo o arcabouço, para usar uma palavra da moda aí, que um profissional de eventos tem que ter, entendeu? É uma coisa muito mais ampla. Então, eu acho que a palavra organizador de eventos limita a percepção que o mercado tem da gente. O organizador de eventos organiza. O designer de experiências aí já é diferente. Como é que é essa história? Então, eu crio momentos de conexão.
Eu sou um profissional que cria esses momentos de conexão, podem ser presenciais, virtuais, híbridos, tanto faz. Mas o meu trabalho não é organizar alguma coisa. Meu trabalho, eu sou um matchmaker, que é a palavra em inglês, né? Eu uno interesses distintos. Eu conecto pessoas ao redor de propósitos comuns. Então, eu acho que quando a gente começa a nos posicionar nesse lado, a percepção é diferente. Então, eu acho que essa é a minha leitura, tá? O Não, organizador eu gosto da visão, assim, porque eu acho que a gente está aqui falando para um público e eles precisam reverberar esses pensamentos, discutir, inclusive, isso, assim, que eu acho que é o legal. Mas eu tenho um enorme medo de falar para minha tia, que até hoje que acha que eu faço show, eu sou um designer de experiência. Eu trabalhei para a Médica Fronteiras fazendo exposição, que era uma experiência, né? Uma imersão, ela vai ficar louca, ela fala, o que esse menino faz da vida? Assim, mas eu entendo assim, o seu ponto. Eu acho que você traz uma provocação que é necessária. A gente precisa talvez deixar de ser só a figura que vai ticando lá as tarefas feitas, porque é muito mais que isso. Você tem total razão. Mais. E me diz uma coisa, 2023 e 2024, eu tive o prazer de ter o seu comentário e ele está sendo... Hoje você fechou o ano lá comigo falando do que você achava que seria 23, né? Ele está realmente sendo positivo, mas você acha que a gente continua ainda com uma ascendência para 24? Vai, de fato, bater mais do que foi 19, provavelmente? Então, eu pela minha função como diretor executivo da Ubraf, eu visito eventos mais diferentes toda semana, né? É impossível ter uma semana que eu não esteja visitando um evento de um associado ou um evento do setor. E o sentimento é o mesmo em todos, tá? O que a gente chama de efeito champanhe, entendeu? Então, assim, eu acho que esse efeito champanhe em 23 está muito forte e ele em 24 ele continuará muito forte, né? A gente tem uma demanda reprimida de 2 anos e isso não é só também para evento, é só você ver viagens, é só você ver uma outra série de atividades econômicas que estão tendo essa reverberação positiva. O que eu acho e o que me tira o sono nos próximos anos é a gente transformar ou ter certeza que os eventos presenciais estão dentro do lado positivo da agenda ESG, entendeu? Porque durante a pandemia a gente aprendeu que existem opções, não que o virtual vá ganhar do presencial, eu já disse, o presencial ganhou, mas do ponto de vista financeiro ou do ponto de vista de sustentabilidade, em última instância, se a gente analisar a coisa bem no DNA mesmo, existem opções. Então, eu acho que a gente tem que defender o presencial, mas não o presencial porque ele é forte, porque todo mundo gosta e porque somos gregários. A gente tem que definir o presencial porque ele é um fator positivo da sustentabilidade. Eu vou te dar só um exemplo. Quando você vai participar de uma feira de negócios, você leva a sua equipe de vendas para falar com os seus clientes. Sim. Quantas viagens são economizadas ao você encontrar todos os seus clientes numa feira de negócio, né? Então, eu acho que esse é o posicionamento que a gente tem que fazer. A gente não é um fator negativo. A pessoa vai ter que ir de avião no evento? Vai ter que ir de avião, mas nós vamos ter que repensar nossa sociedade como um todo. Tem como Porém, compensar. aquela passagem que ele pagou para ir até o evento, que seja a menor pegada de carbono possível, porque ele vai encontrar todos os seus clientes lá e vai reduzir o número de viagens futuras. Então, é essa narrativa que eu acho que a gente precisa pensar para os próximos anos, que é o que me tira o sono à noite. E você sabe que outro dia desse o Promovil me convidou para participar lá de um texto sobre ESG. A minha visão como designer de experiência agora, já me elevei na categoria, é que eu ainda sinto falta que alguns clientes topem essa aventura, porque muitas agências começam a propor, você tem razão, é pauta e precisa ser levado a sério, porque isso vai definir muitos mais anos de vida para todo mundo nesse planeta, em todos os sentidos, e uma melhor governança, que é uma coisa que a gente fala, que volta no episódio do Lollapalooza, a falta de governança leva aquele tipo de coisa. Então, eu acho que eu ainda sinto que muitos clientes não estão aderindo porque não querem gastar a mais, porque ainda é aquela história do orgânico, né? A alface orgânica é mais cara que a alface que você compra ali no mercado não orgânico e tem seus motivos. Então, eu entendo que isso vai demorar para entrar num valor de mercado que seja aceitável. Mas eu sinto essa resistência, acho que também falta ainda informação para quem está produzindo, criando experiência, em apostar de fato nisso, mas começo a enxergar que o mercado como um todo, professores, veículos de imprensa que a gente lê, as pessoas vêm falando do ESG e eu sinto que isso começa a se tornar uma grande realidade para o mercado de eventos. Não sei que tempo isso vai de fato ser normal, mas eu acho que você tem razão, a gente precisa
usar isso como régua para fazer evento. O SG tem que ser um negócio que tem que estar lá na planilha. Ele é uma agenda, né? Então eu acho que a gente não pode não ter uma narrativa ou não ter ações, que eu acho que a leitura minha durante a pandemia em relação a esse setor foi isso. Constatar que a gente não fazia nada, entendeu? Porque tem essa barreira do custo. Eu converso com muitos fornecedores e os fornecedores falam, existem opções mais sustentáveis, porém ninguém nunca me pediu. Tá? Esse é o problema. Então, assim, o que eu acho e a discussão que eu estou colocando na Ubraf, e aí eu estou falando do nível dos CEOs das grandes promotoras de feiras, é o seguinte, quais são os compromissos que o setor quer assumir e quando? A própria UF, que seria uma Ubraf mundial, fez um roadmap até 2030, 2035 e tal. Então a gente tem que entender que essa não é uma situação que se apresenta com soluções imediatas. Claro. Podem existir o que a gente chama de quick wins, né? Coisas que a gente pode fazer amanhã. Por exemplo, equidade social nas equipes de eventos. Sim. Eu acho que isso é uma coisa que dá para fazer amanhã. É só a pessoa querer fazer. Mas, por exemplo, você substituir o diesel de um gerador num evento, não é uma coisa tão simples. Sim. É uma coisa que falta esse desenvolvimento tecnológico. No máximo um biodiesel. E o biodiesel custa 30% a mais exatamente. do que o outro. Então Então, assim, vale a pena eu fazer esse discurso. E você conversa com o cara do gerador, o que acontece? O biodiesel tem uma mistura X de biodiesel, ele não é 100%, ele né? não é 100%. É o diesel com uma mistura. E aquela mistura, se for 10%, está tirando 10% da potência do gerador, por consequente, gastando mais. Então, se você começa a entrar no fundo da questão, você fala, pelo amor de Deus, né? Uma vez eu fiz um evento que era para ser sustentável em Manaus. O evento tinha que ser sustentável. Aí o organizador chegou para mim no dia seguinte e falou, pô, mas no café da manhã não tem suco de laranja? Eu falei, ué, mas você não pediu um menu sustentável? Não tem um pé de laranja a 150 quilômetros de Manaus. Vai ter que ser suco de cupuaçu aqui. O cara falou, nem a pau. Faz tempo isso, né? Nem a pau. Suco de laranja amanhã no café da manhã. Então, assim, na hora que a gente descobre o que a sustentabilidade significa para cada um de nós, pode ser um choque, como assim não tem suco de laranja no café da manhã? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que entender que não pode ser só um desafio de tudo custa mais caro, e aí a gente não vai fazer nada. Então, por isso que isso é importante ser uma coisa de associação, por isso que é importante fazer a discussão na cadeia de valor como um todo, Sim. E os compromissos serão assumidos de acordo com o que o mercado acha que é viável ou não. Agora, o que a gente não pode fazer é não fazer nada, ou não ter uma narrativa. Essa não é uma opção. A gente tem que ser proativo e fazer alguma coisa. Então, eu estou na Ubraf coordenando um grupo de trabalho que a gente chama Grupo de Trabalho ESG, para tentar entender quais são esses compromissos que nós vamos... substituição do diesel é para daqui a 10 anos, não tem o que fazer. Mas equidade social e equidade de raças nas equipes que trabalham nos eventos, por que a gente não pode fazer amanhã? É uma questão de tomada de decisão. Sim. Então, entre um e um outro vai ter um meio termo que eu acho que é onde a gente vai conseguir nos posicionar como proativos em relação à sustentabilidade. Eu acho que a pauta governança, equidade, elas, de fato, elas têm essa coisa para o amanhã, é uma questão de decisão. A questão de sustentabilidade, se o país também não aderir a isso, não se reflete. Então, para ter hoje grandes pavilhões todos provavelmente com painel solar, para entender se há essa possibilidade. Tem uma série de discussões que eu acho que estão sempre dependendo do público para refletir no privado, né? Assim, para poder melhorar. Então, semana passada eu fui num evento na Costa Rica. Costa Rica é um país que se posiciona dentro desse conceito de sustentabilidade entre os primeiros do mundo. É verdade. Só que a gente olhou para o lado e falou, tem 120 pessoas nessa sala, todo mundo veio de avião para cá, entendeu? Então, assim, nós viemos para o local sustentável, mas todo mundo tem pegada de carbono. Então, essa não é uma discussão do setor de eventos. Mas o evento apagou a pegada? Foi lá apagar aquela pegada de carbono? A gente sabe? Então, eles fizeram isso, mas você vê isso acontecer, eu acho isso nada contra, tá? Eu acho bacana, mas eu acho isso um pouco, desencargo de consciência. Não, eu fiz o offset aqui do meu carbono, mas a gente não visualiza isso, né? Num país como o nosso, com tantas diferenças econômicas, eu acho que a gente tem que tornar isso visível, a gente tem que fazer essas coisas, o setor demonstrar, por exemplo, existe gente muito bem feita, até vale a pena fazer, o Marcelo Chanoff da TE Cenografia, ele quando pega os resíduos da cenografia, ele transforma aquilo em renda social.
certo? Ele pega aqueles resíduos e aquilo gera uma renda social. Você tangibiliza aquilo. Não é o resíduo do evento. O resíduo do evento, que legal que existe, porque ele vai gerar renda. É uma coisa que não dá para queimar, não dá, é um negócio que precisa ser reciclado. Só que isso está gerando renda para um público. Então, se a gente conseguir tangibilizar essas ações, eu acho que num país como o nosso fica mais fácil da gente conversar com os outros setores. Porque simplesmente o desencargo de consciência europeu, offsetei o carbono, está tudo certo, posso viajar e fazer o que eu quiser, porque o meu carbono eu estou pagando para que alguém plante árvores e vai fazer o offset disso. Eu acho isso um pouco uma visão europeia. Eu acho que a gente deveria ter uma coisa mais pão, queijo, entendeu? E fazer a gente demonstrar que o setor, os resíduos a gente está trabalhando, a equidade a gente está trabalhando, os prazos de pagamento a gente está trabalhando. Então, uma série de coisas que eu acho que demonstrariam que a gente está de corpo e alma no ESG. Adorei. Marcelo da Teste, um trabalho lindo de cenografia em tecido, queridíssimo. Ele merece ser destacado porque ele realmente ele está antes do tempo, né? Ele já faz isso há algum tempo. Ele não faz de agora. Ele está sempre se antecipando, ele é sensacional. Isso. E outra coisa, é pão, queijo, Minas, para ficar uma coisa brasileira, né? Com certeza. Café mineiro, eu adoro. O meu mestrado foi na Dom Cabral, em Minas Gerais, né? Então eu amo Minas. Então, eu vou te falar, essa pauta ESG, sempre que você quiser mandar uma coluna falando o que a Ubraf está pensando, pode gravar, manda para o Foco em Produção, põe no ar com o maior prazer. E para fechar, eu vou te deixar agora numa saia justa, o Braf, por favor, não demitam, meu querido PO, não tem a ver com o Braf essa pergunta, tá? Outro dia saiu aquela matéria do Promovil, acho que o Júlio devia estar num dia daqueles, e liberaram lá a matéria que falava algumas agências, aí é um problema até para a Elo, né, da AMPA. Vou falar com você por causa da sua experiência e você como professor também. Falta, de fato, profissionais no mercado de live marketing? Eu acho o seguinte, eu acho que sim, porque durante a pandemia não dava para ficar 18 meses sem faturar nada. Então eu conheço gente que falou, eu preciso pagar as contas, não tem jeito. E foi trabalhar com outras coisas, entendeu? Então eu acho que primeiro teve uma desidratação do mercado, acho que foi isso, a palavra correta é essa. A gente perdeu alguns profissionais que foram trabalhar e buscar renda em outro local. E isso ninguém pode ser culpado por nada, foi uma situação terrível que aconteceu. Acho que o principal problema nosso é a gente não saber atrair profissionais para a base da pirâmide, entendeu? E a gente ficar com essa coisa de precarização do trabalho, de contratações temporárias. Eu acho que essa é onde a gente deveria, como setor, estar trabalhando. Vai ganhar uma salva de palma aqui em público. Mas eu acho que exatamente esse é o trabalho que a gente vai fazer, porque aí quando você tem uma base sólida, você tem um topo da pirâmide sólido. Não adianta a gente só trabalhar o topo ou o middle management sem esquecer da base da pirâmide, entendeu? Verdade. E eu acho que é isso, acho que toda hora está saindo agora que em eventos, por causa do Lollapalooza, agora em eventos, a precarização, escravização, aí você fala, mas a CLT, à luz de uma pessoa que é contratada para um escritório, não tem validade para uma equipe que precisa trabalhar durante 72 horas sem dormir para montar um evento, é outro mundo, legislativamente falando. Sim. A gente precisa encontrar uma saída para isso daí. Senão a gente vai estar sempre no lado obscuro. Vocês contratam escravos, vocês pagam mal, vocês precarizam o trabalho. Não. São características do nosso setor que a gente precisa saber fazer. Funcionar para o bem, entendeu? Aqui ninguém quer contratar ninguém errado, mas a gente não pode usar uma lente que não é a nossa. Vai usar uma lente de escritório para um trabalho de campo, de madrugada, de montar evento, montar tenda debaixo de chuva no evento que começa amanhã. Vai fazer o quê? Não vai montar o evento? Não funciona assim. Então, é muito curioso e é muito legal essas discussões, porque cada hora a gente vai voltando, né? Quando você discutir legislação, volta para o público. Aí você fala de melhores práticas de governança, ESG na veia. Então, tudo isso está interligado. Cabe a gente buscar soluções, enfim, e volta a te deixar claro, tendo ideias, coloque aqui no Foco em Produção, as pessoas precisam ouvir, porque tem que reverberar e a gente tem que buscar o público para dar a mão, discutir, inclusive, isso, que é muito importante para parar, porque senão todo evento vai aparecer alguém escravizado, que não é legal, de jeito nenhum. É péssimo. O azar de um ou o problema do Lollapalooza não é só do Lollapalooza, é o problema do setor como um todo. Eu me sinto pessoalmente afetado negativamente pelo problema do Lollapalooza, então, apesar de não ter nada a ver com eles. Mas é um problema de um, é um problema de todos. E aí é por isso
que eu aceitei vir trabalhar com o pessoal da Ubraf, tá? Porque eu 20 anos trabalhando com eventos de entretenimento, foco em negócio, e isso que você está falando é o que me motivou a trabalhar numa associação, que é trabalhar em prol do setor, saber das mazelas que o setor tem, que ninguém é perfeito, saber das mazelas que esse setor tem e trabalhar para a gente se posicionar melhor. Essa foi o grande despertar que fez com que eu saísse da minha vida corporativa, que eu tive muitos anos, para ir para uma vida de associação, que é a primeira experiência que eu estou tendo. Foi por isso que eu aceitei essa... Fez muito bem, a Ubraf saiu na frente, a Ampro perdeu e todas as outras, agora você é da Ubraf, o passe é caro. Agora. Não, mas a Elo está fazendo um trabalho muito bom lá na Ampro também. Ela é maravilhosa. Ela tem o trabalho de prazo de pagamento ali, que é uma briga seríssima, aquela coisa do estamos esgotados, né? O SG como esgotados. Muito legal aquela campanha, eu acho que ficou muito bom aquilo. Eu vou colocar um dia vocês no bate-papo aqui comigo, vou ter esse prazer. Legal. Paulo Octávio Pereira de Almeida, você tem alguma consideração final para fazer em Foco Produção? O microfone é seu, fale o que quiser. Não, eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem que entender que o setor de eventos é um setor espetacular. Você está a cada dia conhecendo uma coisa nova, um setor novo, uma técnica nova. É um setor que tem tanto aprendizado. O que eu aprendi, ou o que eu aprendo todo dia, olha que eu tenho cabelo branco pra caramba e já trabalho há 20 anos no setor. Todo dia que eu faço uma reunião no setor de eventos, eu aprendo alguma coisa. Quais são os setores da economia que têm esse aprendizado constante? A gente fala de lifelong learning, né, os 3 L's, e esse é um negócio que quem trabalha com evento tem isso, está posto, é dado, está lá. Você tem que aproveitar isso, seja com viagem, seja com setores da economia, seja com stakeholders que você tem que se relacionar, é muito amplo. Não existe monotonia no setor de eventos. É assim, coitado, se o cara nasceu para ser bancário, nada contra, tal, mas é uma dinâmica. A nossa dinâmica é completamente distinta de um mundo de escritório, é uma coisa completamente distinta. E isso, você percebe que quem gosta de trabalhar nesse setor é apaixonado pelo setor, mas a gente não consegue atrair mais pessoas apaixonadas. E esse é o problema. A gente fica limitado a nós mesmos, falando entre nós, vendo os problemas entre nós, mas a gente não consegue atrair gente jovem, mais fora do setor. E é um setor que tem um potencial espetacular. Isso vai mudar. Eu acho que os discursos estão indo para o ar. A gente vive uma nova era, né? A informação está no ar, está na internet. Isso. A gente está se ouvindo o tempo inteiro. Então, eu acho que daqui a uma geração, aquela coisa da geração dos 10, 15 anos, a gente vai ter uma geração nova, inclusive com novos formandos, as faculdades de evento são mais presentes, os cursos livres, as pós, enfim. É o caminho, pior, assim. Pode ser que a gente já esteja se aposentando, ou não, mas a gente vai ver. Pior, eu queria te agradecer pelo seu tempo, em plena terça-feira, a gente gravando aqui de tarde. Eu já estava há muito tempo querendo falar com você. A casa está aberta, volte sempre, você tem meu contato. Obrigado, e eu vou continuar pondo as minhas ideias lá no LinkedIn, então é isso, ali é o meu veículo de expressão que eu coloco. Tento colocar não todo dia, mas uma vez a cada 2 dias, e ali é bom que a gente coloca sempre em discussão. Sempre eu vejo comentários, você é um que comenta, tem vários que comentam, e eu acho que isso ajuda a ver o que reverbera, o que pega, o que não representa nada, tal. Isso para não falar que a gente não tocou no assunto inteligência artificial, você faz um dia uma coisa só sobre isso. Não, tá? Eu quero falar, porque eu vejo você falando muito sobre isso, mas eu acho que a gente tem que tratar desse assunto à parte, assim, porque ele mexe tem que tratar à parte, porque ele é bem polêmico, bem polêmico. Bom, te agradeço. Esse foi Foco em Produção com o PO. Vou colocar os links que o PO comentou, todos eles lá no descritivo do podcast. A gente vê vocês no próximo episódio. E este foi Foco em Produção, seu podcast de eventos. Esse podcast conta com o apoio de mídia do Promovil e do portal Radar. Acesse nossas redes sociais em @focoemproducal e não perca nenhum episódio.